Ontem nós falamos muito sobre a pessoa do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. E hoje à noite nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui tem pelo menos um dom do Espírito Santo. Falta você descobrir, são muitos. Só que a minha abordagem hoje à noite vai ser muito em 1 Coríntios capítulo 12. E aí vai ser forte demais. Estou crendo que Deus vai mover cada vez mais no nosso meio, amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos, eu quero que você estenda as suas mãos na sua frente, mesmo assentado, tá? Estenda as mãos na sua frente. E nós vamos convidar o Espírito Santo para vir sobre nós, derramar sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Precioso Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado por habitar em nós. Tu és a nossa maior recompensa, Tu és o nosso galardão, o nosso prêmio, o nosso tesouro. E nós te convidamos, vem sobre nós. Ilumina os olhos dos nossos corações. Como o salmista falou, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Respire bem fundo assim, ó, relaxe, tá? Bem fundo. Amém, amém, amém. Respira mais uma vez, bem fundo. Faça de conta que você está na sala da tua casa e você me convidou para a gente bater um papo hoje à noite. Respire a terceira vez, bem fundo assim, ó. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Os dons do Espírito Santo. Ontem eu falei sobre a intimidade com o Espírito Santo. Tem um livro que o tema desse livro é o Deus Esquecido. Seria muito importante você entra na internet, você pesquisa. Às vezes eu brinco chamando o nome do autor de Jack Chan, mas tem outro, você lembra agora o nome dele? Ah, meu Deus. Mas ele é... Francis Chan. É um chinês, você precisa, mas é um chinês moderno, tá? Você precisa pesquisar esse livro, Deus Esquecido, que ele faz uma abordagem sobre o Espírito Santo. E o Francis Chan diz que se ele fosse o diabo, uma das coisas que ele ia trabalhar na vida da igreja é fazer com que a igreja seja indiferente com o Espírito Santo, não converse com o Espírito Santo, não desenvolva amizade, relacionamento com o Espírito Santo. E, na verdade, ele é tudo para nós. Só lembrando de ontem à noite que o Pai, ele está concentrando toda a sua presença no céu, ele está sentado no seu trono. O Filho, Jesus Cristo, também, a presença dele está lá, concentrada no céu, ele está sentado à destra do Pai. Mas o Espírito Santo não tem nenhum trono lá. E ele está concentrando toda a sua força aqui na terra, na vida da igreja e através da igreja. E o trono do Espírito Santo não é do lado esquerdo do Pai. Jesus está à direita do Pai, não está do lado esquerdo do Pai. O trono do Espírito Santo é o seu coração. Ele é uma pessoa fantástica, fantástica. Precioso demais o Espírito Santo nos ensinando
Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Jesus disse: eu vou enviar um outro Consolador, que essa palavra outro é uma cópia exata do Senhor Jesus. Nós podemos achar que por não termos nascido naquela geração que viu Jesus caminhando na terra, que nós estamos em desvantagem. Mas o Senhor tinha reservado coisas maravilhosas para nós. E aí Ele envia o Espírito Santo, e agora eu e você somos casa favorita de Deus. É outro livro que você precisa ler, Caçadores de Deus, Casa Favorita. Eu falei na primeira noite que eu já li dezenas de livros, já ouvi talvez centenas de pregações, louvores. Eu tenho a minha playlist muito sobre o Espírito Santo. Eu tenho a playlist sobre o Espírito Santo, sobre músicas de adoração. Teve um dia na igreja que eu pedi para o pessoal: olha, vamos fazer um momento de tributo ao Espírito Santo. E foi maravilhoso isso. Então, ele é tudo para nós. Ele é precioso demais. E Ele está conosco todos os dias. Então, tendo dito isso, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E a palavra dom no grego é traduzido da palavra carisma, que significa um presente gracioso, e se refere a habilidades espirituais para servir a igreja. São ferramentas muito, muito, muito importantes. Mas nós não podemos trocar as ferramentas pelo dono das ferramentas. E o texto todo que nós vamos explorar hoje, ele está em 1 Coríntios 12, de 1 a 14, mas nós não vamos ler o texto todo. Se você quiser manter esse capítulo aí disponível para você, 1 Coríntios 12, 1 a 14, deixa aí de prontidão que nós vamos estar pensando de dentro desse texto todo de 1 Coríntios 12, várias verdades para nós, hoje à noite. Então, o foco central dos dons do Espírito, eles têm como foco central a edificação, como eu falei, da igreja inteira, o proveito para a igreja inteira. Infelizmente, em alguns lugares que o Espírito Santo não estão fluindo devidamente, nem o Espírito Santo é reconhecido, nem os dons do Espírito Santo são reconhecidos, a igreja fica em desvantagem. E aqui, 1 Coríntios 12, 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que ignorante? É a pessoa que não conhece, nunca ouviu falar, nunca foi explicado. Com toda certeza que não é o caso de vocês aqui. Talvez eu vou recordar coisas que vocês já conhecem. E o profundo desejo do coração do Pai é que venhamos a conhecer com muita clareza a respeito dos dons espirituais. Eu lembro quando eu tive meu encontro com Jesus, com 19 anos, eu comecei a perturbar o meu pastor, o pastor Timóteo. Eu disse: pastor Timóteo, porque a nossa igreja era mais tradicional do que caixa de maisena. Você vai no supermercado, é aquele mesmo jeito quando você era garoto, aquela caixa amarela, né, que tem o desenho ali do índio. E aí, a nossa igreja era assim. A gente, naquela época, isso em 82, faz bastante tempo, né? Alguns de vocês ainda não tinham nascido. Em 82, a nossa igreja usava véu, as mulheres usavam véu no culto. Era impressionante, né, como tanta coisa mudou. Porque o Senhor falou que a igreja deles é uma igreja gloriosa, deve ser sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Quando fala em ruga, fala que a igreja ela não pode ficar
na poeira daquilo que Deus está fazendo. Eu fui convidado, eu prefiro não falar o nome dessa denominação, eu fui convidado para ministrar numa grande conferência dessa denominação no estado do Maranhão. E o pastor estava tão feliz, porque pela primeira vez, em 96 anos de existência, aquela igreja colocou um data show, igual vocês têm aqui, né, para colocar a imagem, colocar o PowerPoint. Em 96 anos, pastor Fábio, a primeira vez que essa igreja usou um data show. Eu sei que cada pessoa, Jesus leva para o lugar certo. Eu era tão maluco que eu não ia para uma igreja assim. Aí, de repente, aparece um cara lá em Santarém, cabeludo, jovem, roqueiro, maluco, igual a gente. E os cultos totalmente eletrizantes, que era o pastor Eibe. E eu disse, agora eu quero conhecer essa igreja. E aí foi aí que eu tive meu encontro com o Senhor Jesus. Então, eu comecei a perturbar o pastor Timóteo, porque tinha uma outra igreja na mesma rua da nossa igreja, e hoje é impressionante como que o mundo parece assim, nas muitas voltas que ele dá, tem coisa que acontece que a gente fica maravilhado. Hoje, o filho dessa pastora é um discípulo. Eu não gosto de falar muito, meu discípulo, porque, na verdade, todos são discípulos de Jesus. Mas eu estou discipulando esse rapaz, e a Simone e a esposa dele, e ele era praticamente um garoto pequeno, ainda é jovem ainda, mais jovem do que eu, e o pai e a mãe dele, eu até vou falar aqui, porque dando honra a quem honra merece, o nome do pai dele é Moisés. E nasceram esses dois filhos, ele colocou o nome dos dois filhos de Moisés, que é Gerson e Eliezer. E o Eliezer hoje é um pastor de uma igreja nossa. Então, eu sempre fiquei apreciando a unção que aquela mulher tinha, porque ela, quando batia, era com aquele terninho, uma cruz bem aqui assim, quando ela batia o pé e começava a orar, gente, a capetaiada não aguentava, era gente que encapetada, que corria para o meio da rua, e ela ia lá com autoridade, e trazia de volta, expulsava aqueles capeta, e eu sempre fiquei tão admirado, comecei a perturbar o pastor Timóteo, que tinha que ter milagres na nossa igreja, e foi aí que ele nos levou, fomos para o Alter do Chão, ficamos 3 dias lá, orando e jejuando só, tomando água e buscando o Senhor a respeito dos dons. E Deus foi abrindo portas, Deus foi nos ensinando tremendamente. E eu lembro que ele trouxe um homem, que era muito, muito, muito engraçado ele, mas ele era muito usado por Deus com a palavra do conhecimento. E eu queria muito aprender, ele saía para jejuar, eu me oferecia, posso ir junto contigo? Vamos. Aí nós saíamos alguns dias para orar, jejuar, porque ele ministrava, às vezes, sexta, sábado e domingo. E quando nós voltávamos de lá, eu ficava maravilhado de ver como Deus usava tremendamente aquele homem. Eu lembro uma noite que ele disse assim, isso eram, eu posso dizer, centenas de revelações, mas teve uma noite que marcou muito a minha vida. Ele disse assim, tem uma senhora aqui, que o seu filho está muito doente em casa, o seu bebê está horrivelmente doente, eu vi você preparando um mingau para o seu filho, e a sua mãe foi te convidar para você vir aqui, e você falou um monte de coisas ruins ao meu respeito. Mas eu quero dizer que Jesus ama tanto você, e Ele quer curar o seu bebê. Pode vir aqui na frente, por favor? Essa mulher saiu aos prantos, e veio para frente. Aí ele diz assim, agora pergunte,
E a mãe veio junto, porque a mãe era da nossa igreja. Agora, pergunte aí para essas duas mulheres se ela já me viu ou mais gordo ou mais magro. Eu nem a conheço e ela não me conhece, mas o Espírito Santo conhece todas as coisas. E ministrou na vida dela, e realmente o bebê foi tremendamente curado, e aquela família toda veio para Jesus. Foi muito lindo, e tantas outras revelações. Deus mandou esse homem, só que eu perguntava para ele, eu queria aprender sobre os dons, queria fluir nisso. Eu perguntava para ele, ele dizia, sabe o que para mim? Não, isso é um mistério. Rapaz, eu lembro que eu ia com o pastor Timóteo, eu falei, Timóteo, o fulano, rapaz, não me ensina nada, eu ando com ele, vou jejuar com ele, eu pergunto para ele me ensinar sobre os dons, ele diz, isso é um mistério. Então, desvenda o mistério para mim, quero conhecer esse mistério. Veio um outro também, ele era muito, tremendamente usado, eles me inspiraram, esses homens. Infelizmente, eu tenho que contar que ele morreu de tanto jejuar. Se eu não me engano, foi 58 dias. Quando o pastor de uma outra cidade, alguém disse, olha, o fulano está lá jejuando. Rapaz, e não é? Aí ele correu para lá, mas ele não era nem uma criança. Quando ele chegou lá, ele tinha acabado de falecer em cima de um colchão lá, 58 dias jejuando. Que coisa louca. Então, a gente quer caminhar no equilíbrio. Amém, queridos? No equilíbrio. Jesus disse assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tem gente que é poder, e negligencia as Escrituras. Fica em desequilíbrio. E tem gente que é Escrituras, e conhece tanto da Bíblia, mas num confronto com as trevas sai perdendo. Tem que chamar o corpo de bombeiros para resolver a situação. Então não é nem uma coisa nem outra. Nós não vamos errar, amém, queridos? Errais não conhecendo as Escrituras, Bíblia, revelação na palavra, conhecimento da palavra, e o poder de Deus caminham juntos, porque Deus não faz nada aqui na terra se não for em união da sua palavra com o seu Espírito e com o poder do Espírito Santo. Todos os milagres, tudo que acontece. Você só é uma nova criatura, foi salvo pela união da palavra e do Espírito que foi pregado para você. Então, ele também não me revelou o mistério. Eu vou só contar um testemunho. Numa dessas campanhas dele, trouxeram um rapaz. Esse rapaz, ele vem assim, ó, torto, numa cadeira de roda, o pai trazendo, e o pai tinha uma toalhinha que ficava secando, ele salivava muito. Ele ministrou em todo mundo, pastor Fábio. Quando chegou no final, ele disse, pode trazer ele aqui. Gente, esse homem desceu da plataforma, chegou lá, ele botou a mão na cabeça daquele rapaz. Meu Deus do céu, é um negócio muito poderoso, eu sou muito inspirado por isso. Ele ordenou que aquele mal saísse do corpo daquele rapaz. O rapaz se endireitou e abriu os olhos, se levantou, olhou para o pai. Pai, onde é que eu estou? Onde nós estamos, pai? Anos e anos, porque quando ele era um garoto, entre 10 e 11 anos, o testemunho do pai dele, deu um trelelê nesse rapaz, que a medicina tenta explicar o que é, mas a partir desse momento, esse rapaz ficou assim, meio vegetativo, muito estranho, ele era alimentado, ele ficava assim, torto, salivando, e de repente assim, queridos, ó, esse cara estava em pé, sóbrio, voltou, e disse, onde nós estamos, pai? Meu Deus, era gente que caía pelo chão, era gente que chorava, a igreja dando glória a Deus. Naquela noite, os céus beijou a terra. E os céus sempre vão beijar a terra
quando ele encontra um servo disponível. Amém, queridos? Infelizmente, lamento muito até hoje que ele se foi dessa forma, mas deixou uma inspiração para nós. Muito bem, aí aparece um americano, por nome Kelvin, da igreja da Vineyard, lá nos Estados Unidos, veio com uma equipe, e eu estava tão esgotado, tão acabado nesse tempo. Eu estava até pensando assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de estar no ministério? E esse homem de Deus veio ministrar na minha vida. Ele veio desse mover lá de perto do aeroporto de Toronto, no Canadá, onde o Randy Clark foi para ministrar um final de semana e ficou por meses, que o Espírito Santo caiu naquele lugar, a presença de Deus ficou manifesta, era gente de muitos lugares do mundo indo para Toronto, lá no Canadá, para essa igreja próximo do aeroporto. E esse cara veio debaixo dessa centelha, desse fogo, ele pediu para me ficar em pé, eu fiquei em pé, e a pastora Cristina, esposa do pastor Timóteo, né, tudo ficou em família, esposa do pastor Lucas, o pastor Lucas voltou para casa e ela casou com o irmão dele, ficou tudo em família, graças a Deus. Aí ele disse, faz assim, eu fiz assim, ele disse assim, agora coloca a tua mão, a ponta dos teus dedos nos meus dedos, eu coloquei. Ele disse assim, o dedo que der centelha, você aperta. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu disse, cara, eu estou tão detonado, tão acabado, que qualquer ajuda, nunca vi isso na minha vida, mas eu quero. Irmãos, era impressionante. Alguns dos meus dedos vibravam. Você viu aquela centelha que sai da vela do carro, né, da vela da moto? Eu já vi aquela chamazinha, aquilo vibrava, e eu apertava mais, e ele dizia, mais Espírito Santo, vem mais Espírito Santo, aumenta o teu poder, Espírito Santo. E daí ficamos um tempo assim, depois ele baixou a mão dele, a mim, ele disse, quais dos dedos que você mais sentiu a descarga elétrica, o seu dedo vibrando? Eu falei, esse dedo, e esse último aqui, eram esses 3 dedos aqui. Aí ele disse assim, apóstolo, é esse dedo, profeta, unção profética na sua vida, evangelista e o pastor da igreja. Você nunca mais tem que duvidar do seu chamado. E aquilo me curou tanto, queridos, a gente saber o que Deus tem para a gente, sabe? O propósito, o destino profético. Depois ele começou a ensinar sobre os dons. E eu nunca pensei que os dons poderiam ser ensinados. E ele não só ensinou, eu sinto muito que talvez não vamos ter tempo para colocar em prática, vamos tentar colocar em prática. Mas depois o pastor Fábio e Cardenho junto com vocês podem fazer laboratórios. Eu gosto de fazer laboratório. Eu descubro uma verdade na Bíblia, eu vou voltar de novo nesse ponto aí dos dons que eu aprendi. Mas eu vejo na Bíblia, Isaías 53, 3 e 4. Eu vejo lá no livro dos Salmos que diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. E ele disse, poxa, eu acho que eu vou fazer um laboratório domingo. Vou experimentar isso, eu gosto de experimentar. Aí quando foi domingo, eu disse, quem aqui está sentindo muitas dores no seu corpo, dor de cabeça, algum tipo de dor, você está aqui, mas você não está bem. Aí veio um grupo de pessoas na frente. Eu disse, eu não vou orar por nenhum de vocês. Eu só vou enviar a palavra para vocês, e vocês vão ser curados. Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, foste sarado. E aí, queridos, eu falei isso. Eu disse, eu vou enviar agora essa palavra, porque enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. E eu fiz o laboratório. E aí, uns segundos que parecem uma eternidade, você coloca a cabeça do tronco, né? Você coloca a cabeça do tronco. A gente põe o pé sobre as águas, vai dar aquela certeza de que o mar vai se abrir. E se o mar não se abrir, nós vamos caminhar por sobre as águas. Você tem que se arriscar. Você quer que eu te diga qual é o segredo de ser usado pelos dons do Espírito? Você quer saber o segredo? O segredo é R, I, S, né? C, O. Risco. Risco. O take risk. Você tem que estar disposto a correr riscos com Deus. Mas é muito gostoso. Eu acho assim que perdão eu dizer, não é? Eu creio que Deus tem dado a mim, a você, unção, mas também tem muita adrenalina, né? Deus deixou a adrenalina para a gente. E eu acabo, não é que eu sou viciado em adrenalina, mas a adrenalina é para você entrar em ação, você se arriscar, você dar uma resposta. Aí, aquele segundo, aí eu disse, pode abrir os olhos e olhe para mim aqui. Você. Aí a pessoa, pastor, desapareceu tudo. E você? Eu estou curado. E você? Estou curado. E você? Estou curado. Todos foram curados naquela manhã. Aí você diz, mas o pastor Genildo é muito poderoso. Irmãos, você sabe quem que é poderoso? É o Espírito Santo. Você sabe o que é poderoso? É a palavra. A palavra de Deus é algo vivo e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, ou seja, ela alcança o nosso corpo, alma e espírito. Ela é muito poderosa. Então eu vou tendo essas experiências que muito me abençoam. Quero dizer para você que o desejo profundo do coração do Pai, do nosso Pai, é que a gente conheça com muita clareza a respeito dos dons. Aqui em Coríntios diz, procurai progredir. Essa é uma afirmação bíblica. 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E eu acabo desafiando pessoas, cara, vamos lá, vamos para cima, vamos avançar. Hoje nós temos igrejas implantadas, não só 1, 2, 3, 4, 5 igrejas, que tudo começou com um milagre, não foi nem através de mim, foi através do outro pastor, o pastor Ademir, que também tem um desejo muito profundo de ser usado por Deus, e ele orou por uma senhora com câncer nos ossos, e a mulher foi totalmente curada, e com isso toda aquela família veio para Jesus, e o avivamento se esparramou. O resultado disso aí, que nós temos aí umas 5 igrejas dessa região, como resultado desse milagre. O milagre tem um propósito. Agora, o caminho, diga comigo, o caminho da humildade te torna eficaz. Sempre a honra, a glória há de pertencer a Ele. Muito bem, aí a gente pergunta assim, pastor, se nós falarmos algo que Deus não falou, e a gente vai pisar na bola nisso, eu vou te dar uma promessa, anota aí, Isaías 44, 26, que diz, eu confirmo a palavra do meu servo,
e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Toma posse disso. Você pode ver, isso está muito presente na vida do pastor Fábio. E aí, de vez em quando, está dizendo uma palavra para você assim. E aí a gente já não sabe diferenciar se é o dom da fé, uma palavra de conhecimento, a sabedoria. Mas a Bíblia está falando que ele confirma a palavra eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Então, que isso te coloque em ousadia. Olha, se Deus quiser, algo que Deus já quer, queridos. Se Deus quiser, você vai ser curado. Não, se Deus quiser, esse sim é de dúvida. Deus quer, porque perdão e cura fazem parte da cruz de Cristo, da redenção do Senhor Jesus. Aí outra pergunta, e se eu errar? A questão não é se você vai errar, você vai errar. A questão é se você vai se erguer em humildade e continuar perseverando, colocando em prática os dons do Espírito Santo. Agora, eu tenho mais de 40 anos no caminho, eu posso te dizer que desses 9 dons do Espírito Santo, todos eles eu já tive experiência alguma vez. Nenhum desses dons do Espírito que eu vou falar aqui hoje à noite, eu posso dizer, olha, esse aqui eu nunca experimentei na minha vida, esse aqui eu nunca ouvi falar, esse aqui nunca fluiu através de mim. Não, durante esses 40 anos, mais de 40 anos não é mais de 40 dias, é bastante tempo. Mas eu posso te dizer que pela graça e misericórdia de Deus, apesar de mim, eu já tive experiência com todos esses dons. Eu só não posso afirmar que teve gente tão atrevida que disse, eu tenho os 9 dons do Espírito. Eu não tenho essa coragem. O que eu tenho coragem de dizer é que quem tem todos esses dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, mora em você, e ele pode manifestar qualquer um desses dons, se tiver a necessidade. Mas o que eu posso afirmar também é que eu sou predisposto a manifestar pelo menos uns 3 ou 4 desses dons. Talvez mais especificamente 3 desses dons eu sou mais predisposto a fluir, mas também não é um botão que eu aperto e a coisa acontece, não é assim que funciona. Eu não sei, eu estava lá em Marabá, acho que é a última vez, não sei se foi a última vez, você lembra quando foi? Aí tinha um rapaz que estava na frente, eu não sei como que eu consegui enxergar aquilo. Eu estava ministrando, a plataforma bem embaixo, eu olhei e eu vi aquele lombo, uma protuberância na costa da mão dele, eu aproximei, eu disse, em nome de Jesus. Só fiz assim, dei um toque. E fui ministrando, quando foi no final, lá vem ele, pastor, ó, liso. Deixa eu te mostrar a foto aqui, no meu celular, como era antes. Me mostrou no celular dele aquela protuberância, não sei, lá no Pará se chama lombinho, não sei o termo, né, da medicina, mas na hora que eu olhei, vi aquilo, eu toquei, em nome de Jesus, só dei um toque assim, foi embora, amém? Diga, é naturalmente sobrenatural. Lembra do rapaz outro que vinha com uma cara de dor, eu sentado no Pascoff, quando era lá na BR, e ele vinha assim, quando ele aproximou de mim, peguei no cotovelo dele, em nome de Jesus, seja curado. E ele continuou. Cara, eu fui curado. Então, irmãos, é todo tempo, ele mora em você. Ele é a criatura mais disponível que há a qualquer hora. Se Jesus estivesse naquele corpo, ele não ia dar conta de atender todo mundo, era uma loucura, os discípulos tinham até que proteger ele, senão esmagavam ele.
Mas agora tem um monte de pequenos cristos aqui, olha só. Quero um momento que você descobrir isso, e esse dia é hoje de você descobrir isso. Aí o Satanás está frito. Satanás vai ficar endemoniado, vai ter que se mudar de Araguaína. Porque é tantos pequenos cristos caminhando na unção do Espírito Santo e fazendo um estrago no reino das trevas, no império das trevas, não é nem reino, é império das trevas. Glória a Deus. Agora, apesar de tudo isso, toda a experiência, tanta coisa que eu já li, tantos cursos que eu já fiz, tanto treinamento que eu já tive, deixa eu ler algo para você muito interessante. No dia desse, essa semana agora que passou, eu estava olhando esse texto e eu chorei demais. Que diz assim: eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro nós temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Vou ler na linguagem de hoje. Mas essas coisas são apenas uma amostra. Ei, quem vai no shopping aqui, levanta a mão. Quem conhece aí, como é a Natura, até que eles dão aquele vidrinho, né? O vidrinho assim com perfume, né? Quando não é aquele papel, aquelas moças ficam lá no corredor do shopping, né? Com aquele papel, aí eles entregam para ti. Aquilo é uma pequena amostra assim. E aí eu pego por educação, porque eu sei que elas estão trabalhando, vou embora, sentindo aquele perfume. É uma pequena amostra. Irmãos, ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso. Aquilo que eu falei ontem, o macro e o micro, ele colocou você e eu entre um e o outro, obra-prima da criação de Deus. Amém? Agora, deixa eu ler mais uma vez aqui. Essas coisas são apenas uma amostra. O que é curar um lombinho? Isso me desafia tanto. O que é um câncer ser arrancado? Meu Deus, igual eu contei para você, aquela mulher cega de um olho que fez 2 transplantes de córnea e não funcionou. Que tinha 2 nódulos no pulmão, uma bronquite asmática de anos e anos e anos, e de repente, pum. O que é isso para ele? Ele quer fazer muito mais. Sabe o que Jesus disse? Aquele que crê em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu sei que a pastora Cardênia, uma odontóloga, eu conheci esse cara que morreu do jejum. Esse cara era tão usado por Deus que tinha alguém gritando com dor no dente. Ele ministrou e o dente foi arrancado, houve uma extração, o dente foi tirado, aquele dente, aquela infecção toda saiu. Pum! Eu quero isso para a minha vida, gente. Eu quero ser usado por Deus. Eu só não posso chegar aquele dia lá e Deus me mostrar tudo no meu depósito lá. Olha, cara, olha os dons, olha os milagres. E o que aconteceu? Você não tomou posse, você não viveu a altura de todo esse depósito que foi feito no teu nome aqui como filho. Então, eu sempre afirmo isso, que quem tem os dons é o Espírito Santo, e ele pode manifestar em nós os dons que ele quiser, de acordo com a necessidade presente. Vamos lá. 3 categorias dos dons. 3 deles são 9, tá? Lá aqui no texto,
de Coríntios são 9 dons. 3 deles dizem algo, só para o nosso entendimento. Você nunca mais vai esquecer disso, em nome de Jesus. Diga: a minha mente é a mente de Cristo. 3 desses dons, eles dizem algo, eles são dons vocais. Quando eu vi um irmão ontem, ele estava desse lado aqui, de repente o Espírito Santo tomou ele, ele começou a falar em línguas bem alto. E eu sei que tinha vários falando em línguas, mas de repente a experiência, a percepção, mas graças a Deus que o seu pastor é ligado. Sei que vocês estão nas mãos do Senhor, mas vocês estão em boas mãos. Aí a pastora Cardeine viu que eu subi correndo aqui. Aí eu já cheguei aqui perto do Fábio. Quando eu cheguei perto do pastor Fábio, eu já estava orando: Senhor, qual é a interpretação? Qual é a interpretação? Porque é um dom vocal. O falar em outras línguas é um dom vocal. A interpretação que equivale, coloca esse dom no mesmo nível da profecia. Porque a profecia, ela exorta, ou seja, ela motiva, ela consola e ela constrói, ela edifica, ela exorta e ela consola. Quem flui no dom de profecia, segundo aqui Coríntios, diz que é superior àquele que fala em outras línguas, salvo se ele as interpretar. Não é tradução, irmãos. Diga: é interpretação. Não é tradução. Você não estudou? Eu lembro que um testemunho que eu ouvi, que um missionário veio, estava numa tribo indígena traduzindo a Bíblia, e ele estava vivendo um momento muito difícil, veio para o culto. De repente o Senhor tomou uma senhorinha lá, e ela abriu a sua boca falando em línguas, e ele entendeu tudinho. A mensagem dizia: meu filho e servo, não pare, não desista, eu estou com você, eu tenho visto o seu coração e o seu esforço de entregar a minha palavra na língua materna daquele povo que eu tanto amo. Ninguém entendeu nada, mas aquele missionário não foi interpretação, foi tradução mesmo, porque ela estava falando num dialeto perfeito daquela tribo, que ele estava traduzindo a Bíblia. Agora, a interpretação, a pessoa está falando e você fica no espírito orando: Senhor, o que é? Aí começa a vir em português a mensagem na sua mente. Depois o pastor Fábio pode contar para você como é que é. Aí quando eu vi o pastor Fábio começou a interpretar. Aí eu disse: glória a Deus. Eu disse: então, é com ele agora. Aí eu desci. Amém ou não amém? 3 deles dizem algo. 3 deles fazem algo. E 3 deles revelam algo. 3 dizem, 3 fazem e 3 revelam. É lindo demais. Sou apaixonado pelo Espírito Santo e tenho muita fome, muito desejo de crescer nos dons, com essas ferramentas. Porque a Bíblia até diz: buscai com zelo os melhores dons. Muito bem. Dons de expressão vocal. Profecia, eu já falei, variedade de línguas e interpretação. Agora, irmãos, isso tudo é prática. Tudo é prática. Você está lá no seu life, vamos dizer, você está numa vigília, e aí alguém começa a falar em línguas bem alto. Até a Bíblia fala que é para os outros parar, acalmar. Eu vi o pastor Eibe fazendo assim para o Ministério do Louvor: baixa o volume aí, baixa o volume aí, baixa o volume, eu quero receber agora a interpretação. E de repente ela vem na sua mente, mas ela vem em português. Você diz: mas como que vem na mente? Porque, irmãos, a nossa mente, a nossa alma que sonha em português,
que fala o português, ela vai traduzir o que o Espírito Santo está colocando no nosso espírito. Amém, queridos? Eu estou tentando de ser o mais claro possível de coisas que às vezes não é fácil para a gente explicar. E às vezes o seu pensamento se confunde com aquilo que o Espírito Santo está dizendo, ao ponto de você achar que é você que está pensando. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor, faça assim, só para você guardar isso, faça assim, ó, como eu estou fazendo, diga, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, você é um espírito com Ele. Eu estava num lugar, lá em Breves, de repente eu estou lá ministrando, toda a equipe ministrando, aí veio assim um pensamento, trauma por causa de um golpe à faca. Esse cara, que coisa estranha. Aí eu fico orando, meu Deus, e agora? As pessoas, elas são muito recuadas. Se eu pegar o microfone e querer me aparecer aqui, eu vou perder a bênção. Senhor, como é que eu faço? Porque as pessoas não gostam de se expor. Isso foi um ato de violência. Como que foi? Aí eu começo a fazer pergunta, o que eu faço, quem é? Às vezes eu pergunto, não tem problema nenhum. Se ele quiser falar, ele fala, quem é? Um homem? É um homem. Pode falar para mim a cor da camisa? Pode falar para mim se é jovem ou se não é? Se ele quiser, ele fala. Ele fala como? Ele fala assim, olha só, uma matemática simples, você não vai responder em português. Quanto que é 2 mais 2? O que é que veio na sua mente? 4. É assim que ele responde. É simples. É simples, como diz o pastor Cirilo, é simplesmente simples. Você sabe, aí eu recebi a instrução. Ele me deu toda a orientação, como eu devia fazer. Aí quando já tinha até terminado, eu disse, gente, só um minutinho aqui, ó. Eu recebi algo, pode ser que seja de Deus ou não, mas eu recebi algo aqui de alguém que tem um trauma no corpo por causa de um golpe à faca. Agora você não precisa vir aqui não, eu vou estar por aqui, olha, eu vou ficar sentado bem aqui nesse cantinho, e se alguém se identificar com isso que eu falei, me procure. Aí quando estava, e foto, sessão de foto, e abraça aquela muvuca igual estava ontem aqui, daquela comunhão. Aí um rapaz se aproximou. Aí eu fiquei em pé, eu disse, e aí, tudo bem, meu amigo? Aí ele foi me contar toda a história, que o golpe à faca era para pegar no pescoço, mas tinha um varal de roupa que impediu, então o golpe pegou no ombro, e ele tinha um problema no ombro. Ah, então é você, meu amigo, vamos orar. E fomos ministrar. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Glória a Deus. Agora eu estou falando de dons que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então vamos lá, quais são os dons vocais? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons vocais. Eles dizem... Segundo, dons que fazem algo são os dons de poder. Diga, os dons que fazem algo são dons de poder. Power, dunamis, é um poder explosivo. Vamos lá, dom da fé. Porque existe, segundo os teólogos, a fé salvífica, que é a fé que te salvou. Você creu na mensagem, creu no que Jesus fez por ti na cruz, e você foi salvo. Também existe uma medida da fé de Deus, que é muito poderoso isso,
que Ele repartiu com você, Romanos 12, 3, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Se você nasceu de novo mesmo, rejeitou o mundo, o pecado, se arrependeu e declarou que Jesus é o dono completo da sua vida, que você está totalmente sujeito a Ele, que Ele é o teu Senhor, o teu Kyrios, o dono da tua vida. Aí, Ele colocou dentro de ti, Ele compartilhou contigo uma medida da fé dEle, isso é muito poderoso. Porém, o dom da fé é uma coisa muito louca. Eu já tive várias experiências. Eu estava pregando numa igreja e o povo estava assim, estava lotado o prédio, o povo estava assim. E tinha uma meia dúzia dormindo. E tinha outros lá coçando o pé. Sabe, a postura deles mostravam que eles não estavam nem aí. E eu tentando falar. De repente algo me tomou. Irmãos, aí eu já não era mais aquele cara de falar mansa. Eu disse: olha aqui, todos vocês para mim. Se nessa noite Jesus não fizer milagre, curar, libertar, então eu sou um falso pregador. E a mensagem que eu estou pregando é falsa. Mas se Jesus curar e libertar agora. Quando eu falei assim, eles se endireitaram na cadeira e todo mundo ficou assim. Fiquem em pé que eu quero orar por vocês. Eles ficaram em pé. Gente, eu comecei a orar. Meu Deus do céu. Eu só via grito de gente encapetada. Era, cara, parece que o inferno estava lá incubado. Era gente curada, era capeta lá que chegava lá, era tanto que não dava nem para impor, irmão. Sai no nome de Jesus. Dom da fé. Você é tomado, você não é mais aquela irmã que foi expulsar um demônio. Olha nos meus olhos. E o demônio estava assim, né? Olha nos meus olhos. Aí ela quase caiu desmaiada, pastor. Olha nos meus olhos. O dom da fé. Teve coisas tão malucas que eu já vi. Meu Deus. Da gente orar, o cara arrancou o gesso na hora, de braço quebrado, arrancou o gesso. Irmãos, tem hora que, sinceramente, eu fico meio em dúvida se era o dom da fé em mim ou era o dom da fé nele. Porque isso pode acontecer também. Não dá nem para a gente achar que o dom da fé estava em mim. Rapaz, como que pode ter gente tão tola? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos ela derruba. E essa não foi nem com as próprias mãos, foi com a boca dela. Aí isso vem, essa granada de pino puxado cai no colo do pastor. Essas bombas com digital contando ali para explodir, cai no colo do pastor. Ele tem que cortar o fio exato, porque se ele cortar o fio errado, até ele morre. Aí ela veio, eu fui orar por ela. Na hora que eu coloquei a mão, que eu comecei a orar, eu creio que aquilo era o dom da fé, irmãos. Eu disse assim, dentro de 3 dias... E quando esse dom vem, eu acredito que pode ser com você, é de acordo também, eu respeito isso, com a personalidade e temperamento daquela pessoa, mas quando vem sobre mim, eu não consigo, é suave, sabe, eu sei lá o que eu viro nessa hora. Eu disse: dentro de 3 dias, o teu homem estará de volta e ele vai entrar porta dentro da tua casa. Quando eu falei isso, ela... Eu não sei se foi de susto, ou, não foi demais, não. Ela recebeu um impacto muito forte disso, da unção, ela caiu. Depois que isso acontece, irmão, você fica assim: meu Deus, para que eu fui falar? Ainda corri atrás, pastor, foi para pegar essa palavra de volta, não teve mais jeito, já tinha saído. Aí eu disse:
Senhor, depois eu fico sozinho, me ajoelho, digo, Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Nós estamos juntos, Senhor, nesse negócio. Não vai deixar eu passar vexame. Irmão, foi contado 3 dias e o cabo era orgulhoso. Ele também não era brincadeira, não. Dentro de 3 dias, ela viu o carro encostando lá na frente. E ela olhou e viu, né, o cabo arrancar a mala do porta-mala e entrar em casa. Apareceu um outro homem, sorridente. Ela disse, ui, amor. Aí ela já estava toda derretida, super arrependida da bobagem dela. Ai, aquela noite foi uma criança, irmãs. Teve ceia naquela noite, e ceiaram. Dom da fé. O dom de operação de milagres é uma coisa também muito louca, que você pode, às vezes, eu vi o tornozelo quebrado, cianótico, de uma senhora, eu disse, segura aí. Irmãos, a pessoa que estava me ajudando, ela era uma outra senhora, começou a chorar, que ela via a transformação, aquele milagre acontecendo, e ela olhando, aquele tornozelo quebrado sendo restaurado. Isso me motiva muito, operação de milagres, um tumor desaparecer. Eu estava ministrando lá em Macapá, quando eu recebi, porque às vezes os dons, preste atenção nisso aqui, os dons, eles se mesclam, eles trabalham juntos, irmãos, é o mesmo Espírito. Então eu recebo uma palavra do conhecimento, daqui a pouco eu vou falar, uma palavra do conhecimento. Veio na minha mente, eu estava orando e veio a palavra nódulo. Só que quando vem a palavra nódulo, eu começo a fazer perguntas. Senhor, quem é? O que está acontecendo? Algumas vezes vem respostas. Mas eu parei, eu disse, tem alguma senhora aqui? Porque eu não... Irmão, tem vezes que eu tenho tanta certeza no Espírito, que eu já não faço isso. Mas porque a gente é feito do pó da terra, tem vezes que eu fico assim, meu Deus, será que eu ouvi direito? Tem uma senhora aqui, com nódulo nos seios? Porque eu pergunto, aonde é? Nos seios. Às vezes eu pergunto, é do lado direito ou do lado esquerdo? E respostas vêm. Como é que vem? Quanto é 2 mais 2? Aí ela levantou a mão. Aí a pastora Angélica, que Simone conhece, mulher de Deus, eu disse, pastora Angélica, traga ela aqui. Aí quando ela foi subindo no palco, eu já fui na direção dela. Isso é em nome de Jesus. Agora, irmãos, preste atenção, nós não podemos fazer bobagem. Eu conheci um homem de Deus que a Polícia Federal queria pegar ele, porque ele já queria colocar o dedo no seio da mulher. Rapaz, que bobagem é essa? Então, tudo com decência e ordem. E eu apontei o dedo e disse, em nome de Jesus, todo nódulo no seio, desapareça agora, em nome de Jesus. Pum, ela caiu. Aí a pastora Angélica segurou. Depois ela levantou chorando e disse, pastor, eu fui curada. Eu disse, calma, filha, vamos com a pastora Angélica lá, que ela é enfermeira. Aí tem a forma, né, de fazer o toque. Ela voltou chorando mais ainda, pastor, desapareceu. Eu queria dar testemunho. Eu digo, calma, filha, tá, eu vou ficar aqui a semana toda, volta no teu médico amanhã, tá, pede uma nova mamografia, tá, aí você traz para mim, para nós aqui, tá bom? Tá bom, eu creio que você está curada, mas vamos lá, vamos para a realidade, irmãos, porque essas coisas têm que ser comprovadas. Igual a senhora de lá, era comprovado, ela fez a tomografia, não tinha nódulo mais no pulmão dela, tem que ser comprovado, não é uma coisa que a pessoa disse, eu fui curado, não, vamos investigar. Isso é legal, isso é muito bom. Nunca diga para alguém, pode parar de tomar o teu remédio, não faça essa bobagem. Não tome mais a insulina, daqui a pouco a pessoa está morta. Ainda que ela tome e passe mal, ela vai descobrir que ela nem precisa mais tomar, e é outra questão. Quantos aqui estão me entendendo, gente?
Então, aí ela, cara, acho que ela estava lá desde as 7. Desde as 7 da noite ela estava lá. Era 19 horas, ela já estava por lá. 19h30, eu cheguei com o pastor. E quando ela me viu, ela já veio sorrindo com aqueles papéis na mão. Eu disse, vamos sentar aqui. Ela disse, olha aqui, pastor, a mamografia com os nódulos. E olha aqui a mamografia que eu fiz hoje. Totalmente limpa. Aí disse, agora sim, filha, nós vamos pregar isso na cara do diabo nessa noite. E nós vamos dar glória para Jesus. Aí foi lindo demais. Operação de milagres, dons de cura. Fala dons, são vários tipos de cura. Você acha que a igreja, por exemplo, a gente tem aqui um urologista, nós temos um neurologista, não sei quais outros, se tem mais médico aqui. Cada um desses homens carrega uma especialidade. Você acha que o corpo de Cristo ficou uma poeira? Não, é comprovado em grandes cruzadas evangelísticas que aquele evangelista tem o dom de cura de surdos e mudos. Então é um monte de surdo e mudo tirando o aparelho, voltando a falar e voltando a ouvir. Tem outro que tem uns dons de cura da estrutura, né, da coluna, das articulações, que fica um monte de cadeira de roda lá jogada sem serventia. Então, queridos, são dons de curar. Quantos aqui estão entendendo? Dons de curar. Então, esses 3 dons, eles são dons de poder e eles fazem algo. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Terceiro grupo aqui, os dons que revelam algo são os dons de revelação. Vamos lá. Palavra de sabedoria. Ah, pastor, o Salomão tinha a palavra de sabedoria. Ah, eu já pedi lá no livro de Tiago, capítulo 1, se alguém precisa de sabedoria, então peça. Tem nada a ver. A palavra da sabedoria é um dom de revelação de algo que vai acontecer no futuro. Hoje eu falei com o pastor Eibe hoje. Eu disse, pastor Eibe, me perdoe. Meses e meses atrás, quando não era mencionado que você e a pastora Andreia iam assumir a liderança da Pastorte em todo o Brasil, eu tive um sonho com você. E o sonho, eu chegava com você e eu dizia, pastor Eibe, você agora vai... E eu ria, eu acordei rindo nesse dia. Deus vai te dar graça de você apertar muitos parafusos. Eu contei isso para você, né, Simone? E quando eu acordei rindo. E naquele dia eu fiquei rindo. Cara, a gente já brinca muito, eu e o pastor Eibe. Só que depois, eu ouvi uma palavra dentro de mim, dizendo, isso é muito sério. E eu fui orar. E vinha a imagem na minha mente sabe aquelas engrenagens de relógios antigos, que tem pequenos parafusos, engrenagens ali. Eu via parafusos de asas de aeronave. Eu comecei a orar, comecei a pedir. Veio lembranças de testemunhos que eu já ouvi a respeito do pastor Eibe, de como ele lida com muita maestria de situações complexas. E sabe o que o Espírito Santo disse dentro de mim? Eu já estou usando ele e vou usá-lo para montar uma equipe de pessoas que vão saber como apertar os parafusos. Que não precisa ser mecânico, você sabe que se você apertar um parafuso demais, você pode quebrar uma peça, pode danificar algo.
E que também, se você deixar um parafuso solto, pode ter um acidente terrível, como o cara deixou as porcas que chamam, os parafusos da roda da S10, eu não vou falar onde foi, não foi aqui a Araguaína, com certeza, que por misericórdia de Deus eu não tive um grave acidente com toda a minha família. E aí eu compartilhei isso com o pastor Eibe, só hoje que eu disse, cara, eu tenho que falar, eu prometi para Deus que eu não ia esconder nada do que Ele me revelasse, eu falei para Ele, uau, cara, eu recebo com toda certeza, veio do trono de Deus isso para mim. Eu disse, então, pastor Eibe, você tem a sua equipe, eu quero dizer que eu estou aqui, pastor Eibe, eu quero aprender contigo, como apertar parafusos. Então, isso é uma palavra de sabedoria. Quem lembra do caso do Césio 138 de Goiânia? Os mais velhos vão lembrar. Um pastor amigo nosso, que já foi para a glória de Deus, mostrou para ele, antes de acontecer, e ele disse, prepara a igreja, esse domingo de manhã tu vais ungir toda a igreja, porque algo terrível vai acontecer na cidade de Goiânia, que vai repercutir pelo mundo, pelo Brasil todo e pelo mundo, quando aconteceu esse acidente com o Césio 138, palavra de conhecimento. O Ágabo, o profeta, ele viu Paulo, ele pegou o cinto e amarrou a mão do Paulo e disse, assim diz o Espírito Santo, que acontecerá com o dono deste cinto, ele será preso. Aí os irmãos vieram para cima, porque esse Ágabo era muito respeitado, esse profeta. Aí ele disse, Paulo, não vá. E o Paulo disse, eu não considero a minha vida preciosa não, gente, eu vou, eu estou disposto até a morrer, se for o caso. E ele foi, e foi preso. Mas o profeta veio com uma palavra de sabedoria. Esse mesmo Ágabo, só para ilustrar, ele falou para a comunidade evangélica, olha, era na época do imperador Cláudio, na época vai vir uma grande fome sobre o Império Romano, e ele falou a palavra profética, e a igreja toda se preparou para socorrer irmãos, com alimento, com recursos, palavra de sabedoria. Eu estou me afinando mais e mais nesse dom. Tem várias ocorrências que eu já tive, que eu não soube como traduzir aquilo que eu estava vendo. Igual a Simone sabe que eu estava lá em Caldas Novas, quando à noite eu senti que eu estava num lugar bem elevado, olhando para a cidade. E eu via tanto choro, um luto, uma coisa horrorosa. Eu vi uma senhora ajoelhada junto de um caixão, e ela com um papel na mão, e eu podia olhar aquele papel, eu via atestado de óbito. E era um alarido que se espalhava ao longo. Quando eu cheguei em Belém, fechou o tempo, começou aquele período da Covid. Então, queridos, eu estou aprendendo também, eu quero saber mais. Então, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento é um dom, que é uma revelação a respeito do passado de alguém e a respeito do presente da vida de alguém. Esse aí eu tenho dezenas de coisas para te contar, mas aí o tempo não vai permitir. Mas você recebe, às vezes, uma palavra, e ela vem, você diz, mas o senhor tem visão? Eu tenho. Onde é a visão? É bem aqui, ó. Bem aqui no vídeo do meu pensamento. Eu posso estar olhando para ti e estar vendo coisas que estão acontecendo aqui, mas como isso? É igual um filme passando aqui, eu não criei aquilo. Eu vejo pés danificados, eu vejo estômago, eu vejo certas partes do corpo, e eu vou perguntando o que é, às vezes eu não sei. Eu lembro que eu estava adorando e veio assim, igual um raio-x, ele veio, sabe dessa coisa de estande de tiro, que você atira e depois você puxa e aquele papel vem para você ver onde que você acertou. Eu estava lá adorando, de repente onde é aquilo? Não, eu estava vendo o pessoal ministrar o louvor e adoração, mas no vídeo do meu pensamento aquela imagem veio e ficou bem na minha frente. Eu comecei a olhar e eu vi assim uma costela
estranha, fora do lugar, assim. E o pastor Eibe estava do meu lado, eu disse, pastor Eibe, eu estou vendo um negócio estranho aqui, é igual um raio-x perfeito, e tem uma costela que ela não está posicionada, ela está estranha. E ele logo dá a corda, vai lá, cara, vai lá. Aí eu fico assim, meu Deus, espera aí, olhando assim, do lado direito, do lado esquerdo, não, do lado esquerdo. Aí eu subi, eu disse, queridos, eu vi uma coisa assim muito interessante. Aí eu contei, você não tem que aumentar nada, você tem que falar aquilo que você viu. E se você viu, chegue com a pessoa, olha isso, diga assim para ela, isso tem alguma coisa a ver com sua vida, se for uma ministração individual. Eu ministrei para o cara que tinha o maior acervo do Vale do Amanhecer de Brasília, era o cara top dos top do Vale do Amanhecer. Quando eu fui ministrar nele, eu vi ele debaixo de uma pirâmide, mas eu estou olhando aqui, ele estava sentado, mas eu estou olhando para ele, mas aqui eu estou vendo ele debaixo de uma pirâmide. Aí eu parei, eu disse, vamos dizer que o nome dele era João. João, isso tem alguma coisa a ver contigo? Eu estou vendo você sentado debaixo de uma pirâmide grande. Aí ele olhou assim para mim, sentado, pastor, como é que o senhor sabe isso? Você já viu falar do dom da palavra, do conhecimento, que é um dom de revelação? Não. Então o senhor está trazendo uma palavra de conhecimento, pode falar o que é isso? Irmãos, ele foi me explicar todo o ritual que ele teve. Aí, outra hora foi ministrar nele, você sabe essas entradas que tem na caixa para o plug? Eu vi a cabeça dele tudo com entradas para plug. E tudo plugado, cabeça dele tudo plugada. Aí, eu fiquei olhando aquilo, mas eu não falei nada com ele. Aí eu fui em cada fio, queridos, cada fio. Aonde que o senhor está vendo é assim? Não, estou vendo aqui, para você entender que assim, é naturalmente sobrenatural. Aí eu pegava assim, irmãos, parece um louco. Pegava assim, ele não está vendo, ele está aqui de cabeça baixa, eu pegava assim, eu falava assim, tocava levemente assim, e eu fazia assim, em nome de Jesus, eu puxava, quando eu puxava, ele fazia assim, aí disse, bom, já despluguei um, vou desplugar o outro, para que meu óculos não vai voar aqui, e eu fui desplugando a cabeça dele todinha, tirei o último. Aí eu fui conversar com ele, não, porque, cara, foi isso, você viu, e depois ele estava melhor assim. Não, é porque eu tenho contato com um comandante alienígena, numa nave espacial, não sei das quantas. Prometo que eu já vou terminar, tá, irmão? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Eu não ando, irmão, apertando num botão. Às vezes, eu vou te dar uma dica aqui. Eu digo, Senhor, eu quero servir as pessoas. Então, eu calo toda a voz do eu. Eu destrono todo eu. E eu calo a voz do diabo. Em nome de Jesus. Eu tenho autoridade para isso. E agora, Pai, eu me abro para o seu precioso Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Traga para mim a palavra do conhecimento. Irmão, já fui atender pessoas que eu estava lá, eu tinha que ir, tomando banho, disse, o que essa pessoa tem? Conte para mim o que ela tem, é a palavra AIDS. Eu já sabia o que eu ia enfrentar. Então aí, ele traz, tem vezes que se ele não quiser trazer, ele continua meu amigo, eu não mando nele, ele que manda em mim, não adianta, não é eu que vou usar o Espírito Santo, jamais, é o Espírito Santo que vai me usar, jamais que você pode usar o Espírito Santo, tome cuidado com isso, você não pode comprar e nem manipular os dons de Deus, pertence a Ele, Ele é o Senhor. Aí,
O último aqui, que é um dom de revelação, é o discernimento de espíritos. Esse aí é a habilidade de ver e de ouvir no mundo espiritual. Eu estava lá num culto, de repente, tem vezes que eu já vi assim como eu estou olhando para você. Demônio agarrado no cabelo de uma mulher, eu pregava o olho, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Continuava lá, e o bicho agarrado na forma de macaco, pastor, e me olhando assim, com um olhar arregalado, o bicho é nojento, e eu olhando como eu estou olhando para você. Lá no dia do perdão dos pastores, eu via, eu pensava que era aquela tela preta, que quando a pessoa faz movimento por trás, eu via uns gorilas enormes, e eu esfregava o olho e ficava olhando aqueles gorilas se movendo no dia que os pastores se reuniram para pedir perdão uns para os outros em Belém. Foi muito forte, o diabo não estava gostando daquilo. Aí, quando deu um intervalo, eu fui lá atrás, e toquei na parede. Eu disse, acho que é só uma tela, foi alguma coisa por trás. Toquei na parede, a parede sólida. Eu disse, meu Deus, os bichão estão aqui, mas eles estão repreendidos. E nesse dia eu vi o macaco agarrado na costa dessa mulher. Aí cara, se eu for falar, eu estou vendo aqui um demônio na forma de macaco agarrado na costa da mulher, de uma mulher. Quem é essa mulher? Rapaz, eu ia me lascar aqui. Qual mulher que vai vir para uma revelação dessa? Me diga. Aí o que eu faço? Eu oro. Senhor, como é que eu vou falar esse negócio, Pai? Como é que eu vou falar? Me dá uma ideia aí, Pai. Aí veio a ideia. Quanto é 2 mais 2? Aí veio a ideia. Chame alguém que sente um peso na coluna, um peso na costa. E lá veio aquele bando de mulher. Eu disse, quem é, Senhor? O Senhor disse, é essa, bem aí. E carregando uma Bíblia, uma biblona, né? Eu digo, isso vai ser um escândalo. Eu chamei um dos pastores, eu disse, pastor fulano de tal, pega a Bíblia dela e coloca por trás, porque tinha uma elevação, coloca por trás e fica perto dela. Aí eu orei por todas as outras, quando eu botei a mão nela, eu disse, em nome de Jesus. Aí o bichão explodiu no corpo dela, sabe? Foi horrível, mas ele teve que sair, porque a autoridade não é minha, em tese, né, a autoridade é do Senhor, do nome dEle, amém, queridos? Outra vez, eu vou só contando para você, para te motivar, eu estava adorando, de repente, eu comecei a ver, sabe, parece aquele sacerdote de monastério, que chama, né? Que eles usam um roupão com aquele capuz, que tem filme de terror, né? Aquelas missa negra, aquela coisa assim, com aquele capuz, aqueles 3 personagens. Aí você diz, mas como que o senhor vê, igual um déjà vu? Eu estou aqui, estou olhando todo mundo, mas eu estou vendo aqui, ó, no vídeo do meu pensamento. Aí como que eu vou explicar isso para você? Experimente. De repente eu digo, Senhor, mas o que é isso? Eles andavam, essa mulher se movia, aqueles 3 personagens moviam atrás dela. E o Senhor, o que é isso aí? Senhor, eu quero ver o que é. Irmãos, não me pergunte como é isso, que eu não sei te explicar direito, mas eu fui na visão, eles aqui, a mulher aqui, eu fui assim e dei uma espiadinha. Quando eu olhei, dentro daquele capuz eram umas caveiras horrorosas. Senhor, o que é isso? Espírito de morte. Quanto é? 2 mais 2? 4. Vem na sua mente. O que é isso aí, Senhor? Espírito de morte. Espírito de suicídio. Aí nesse dia, irmãos, eu não busquei estratégia, não. Eu disse, olha, tem uma senhora aqui, você é bem baixinha, eu vi você na visão, bem baixinha, e você tem
pensado vez após vez em tirar a sua vida. Mas só que eu não falei que tinha 3 espíritos que estavam pressionando. Eu disse, você está debaixo de uma pressão muito grande e você quer tirar a sua vida, você quer se suicidar. Mas deixa eu te dizer, filha, Jesus ama muito você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vem aqui comigo que eu quero orar por você. A mulher veio se acabando de chorar, aí veio outras mulheres, abraçaram, nós ministramos na vida dela. Discernimento de espíritos. Tem vezes que a equipe ia ministrar comigo, está aqui a pessoa, às vezes em pé, e um aqui, o outro aqui na frente. Eu começava a ouvir. Sabe o que eu ouvia? Eu não vou sair. Eu não vou sair. Mas como é que você ouvia isso, pastor? Eu ouvia no mundo espiritual. Eu ouvia aquela voz, não era uma voz audível. Eu ouvia quanto é 2 mais 2. Eu não vou sair. E a pessoa está aqui normal. Um ajudante aqui, outro aqui. Aí eu dizia assim, você vai ter que sair sim. Ele ou ela, né, é consagrado a mim. Eu disse, você já chegou tarde, porque o Jeremias disse, antes que eu saísse da madre, eu te consagrei. Você chegou tarde, seu capiroto. Aí a pessoa ficava assim, o pastor está ficando doido, com quem que ele está falando? Aí eu botava a mão e eles entenderam o que era que estava acontecendo. Agora você pergunta, o senhor deve ser um ser especial, meu irmão. Pergunte aí para o pastor Fábio aí, o pastor Fábio me conhece um pouco. Só Jesus na minha vida. Gosto de um pirão de açaí com peixe frito, irmão.